do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja a festa de Santo Amaro. E é um santo de tantas terras que tem este nome, tanto um pouco no Ocidente, e beneditino, discípulo de São Bento, a quem é o Ocidente, a nossa cultura, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estar no mundo, tanto deve. E nós, um homem de obediência a Deus, aos valores essenciais, aquilo que é fundamental. E hoje nós somos convidados a colocar os nossos olhos na vida e na história deste homem que é para nós uma influência. Os santos, quando os celebramos, nessa perspectiva de influência, de marco, de nos guiar a nossa vida, no nosso caminhar para Deus. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, que tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não terei repouso, enquanto a sua justiça não despontar como a aurora e a sua salvação não resplandecer como facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do Senhor te designará. Serás coroa resplandecente nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem à tua terra deserta, mas hão de chamar-te predileta e à tua terra desposada, porque serás a predileta do Senhor e a tua terra terá um esposo. Tal como jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará, e como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor.
Segunda leitura. Leitura da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um se manifestam o dom do Espírito para o bem comum. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro, a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito, que dá a um o dom da fé, ao outro o poder de curar. A um dá o poder de fazer milagres, a outro dá o dom de falar em nome de Deus. A um dá o discernimento dos espíritos, a outro o de falar diversas línguas. A outro o dom de as interpretar, mas é só um Espírito, e o mesmo Espírito que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme lhes agrada. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deus chamou-nos por meio do Evangelho a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia. Estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: tirai agora e levai ao chefe da mesa. E eles levaram. Quando o chefe da mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: toda a gente serve primeiro o vinho bom e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Os milagres que nós presenciamos, que o Evangelho nos dá testemunho, são catequeses e que nos querem dizer algo. E quis Jesus iniciar, e o papel de Maria, da sua mãe, nas bodas de Caná, quis Jesus iniciar a sua vida pública com o primeiro milagre, nas bodas de Caná. Isto o que isso significa? A importância da família, a importância do rito do casamento. Nós vivemos aqui no Canadá
E às vezes não é muito agradável nós pormos em questão, por exemplo, os casamentos como nós os vemos. Em cada época tem novos desafios. Lembramos-nos também da nossa cultura, muitos exageros, gastos que os pais faziam para o casamento dos seus filhos. Também, se pudéssemos reduzir um bocadinho, também, isto não foi há muitos anos, mas agora, presentemente, nós estamos numa época em que, por exemplo, o rito, o casamento, o significado, os gestos, a importância de cada um no casamento, tudo está posto em causa. Nós vimos numa época em que era tão importante o pai entrar na igreja com a sua filha nos braços, o que aquilo significava, o sonho que era das famílias de ver aquele gesto, os sacrifícios, os esforços, tudo ali estava presente. A tia, os tios que vinham de longe, há muitos anos que não se viam, mas encontravam-se, porque é o futuro, é um projeto de vida que estava ali em causa. De um momento para o outro. É o amor dos noivos. O amor dos noivos. E é o nosso amor que se deve celebrar. E a gente fica sem perceber. Porque às vezes vê que o amor é uma coisa tão descartável, tão sem significado, que a gente não sabe, mas o que é isto? E isto não é ofender ninguém. É só para nós pensarmos e refletirmos a importância do rito, da cerimónia. Cada época tem os seus desafios. Lembramos-nos, por exemplo, em Portugal, os casamentos nas quintas, o gasto, o exagero, também não estava certo. Também não era. E de um momento para o outro, desmorona-se isso tudo. E ficou reduzido. E a gente olha para muita coisa, que nada de igreja, nada disto, nada disso. O que importa é o amor dos noivos. O amor dos noivos. Que é o grande valor, e ai de quem puser em causa. Mas nós vemos na prática que o amor é quando no futuro, o nascimento dos filhos, um projeto de vida com o sacrifício que nós vemos nas nossas famílias. Isso é que depois dos testes, de celebrar o dia do casamento com o amor dos noivos é muito fácil. Agora depois, e eu não vou ao casamento, também não tenho convites, mas não vou a casamentos por causa do amor dos noivos. Não, é tudo o resto que estava ao lado, que me perdoem, o significado. Mas nós, em cada época, temos que pensar. E hoje o Evangelho fala-nos das bodas de Caná. Maria, o papel de Maria. Fazei o que ele vos disser. Rezai. Estai com ele. Fazei o que o meu filho vos disser. E nós, ai de nós, se dissermos hoje, que para preparar o casamento religiosamente. Não. Isso não é preciso. Maria, Nossa Senhora, fazei o que ele vos disser. E é um lema de vida. Maria está lá na família. Maria está ali a acompanhar a família. E é isto que nós podemos refletir, em cada época, cada período da história. Nós temos que pensar sobre a família. Tem que se pensar. E no momento em que nós vivemos aqui no Canadá, em Portugal também as coisas mudaram muito, mas continua a haver a alegria de muitos gestos com significado e mesmo muitos noivos que valorizam esses pequenos gestos. Isso é tudo muito importante. Mas nós hoje celebramos Santo Amaro. Santo Amaro nasceu em Roma, no século V, 500 anos depois de Jesus, portanto está a 1500 anos de distância de nós, no tempo. Foi um companheiro de São Bento, e nós em Portugal e no sul da Europa, e hoje nós com o Evangelho das Bodas de Caná, para nós todos do Mediterrâneo, povos que vimos do Mediterrâneo, sabemos a importância do vinho.
nas nossas mesas, em todo o Mediterrâneo. Podia não haver nada, mas tinha que haver vinho e pão. E era um sinal, um sinal da nossa cultura. E Santo Amaro era da nossa, portanto, com muitos anos antes de nós, mas foi discípulo de São Bento. São Bento criou uma ordem dos beneditinos, e nós, por exemplo, em Portugal e no Brasil, mesmo há tanta terra no Brasil, tem o nome de Amaro, Alcântara do Mar, de Santo Amaro, sei lá, tantos nomes, e que são influência de todos os povos do Mediterrâneo que emigraram para o Brasil. Mas em Portugal, a devoção de Santo Amaro, no meu concelho, há uma capela, a capela de Santo Amaro, e tantas terras, a devoção a Santo Amaro. Santo Amaro é o padroeiro, o protetor das doenças ligadas às enxaquecas, à artrose, à artrite, e é invocado sobretudo nessas doenças, e há pessoas que vão de longe, quando têm estes problemas de saúde, recorrem a Santo Amaro. É pela sua ação, pela sua maneira de... Quando um santo é padroeiro de alguma coisa, o protetor de alguma coisa, é porque na sua vida houve algo relacionado com estes aspectos. Ele foi mandado por São Bento socorrer um menino que estava a afogar, e na tradição cristã ele ia com tanta vontade de salvar o menino que a tradição diz que ele que andou sobre as ondas, sobre as águas, para salvar aquela criança. Não havia doença, não houve artrite, nem houve enxaquecas, nenhuma doença o impediram de ir salvar aquele menino, aquela criança. E outros acontecimentos aconteceram na sua vida. Nós nunca nos podemos esquecer, e também por nosso tempo, São Bento criou uma ordem, a Ordem dos Beneditinos, com um lema. Tinha um lema: Ora et labora, em latim, que era a língua, é a língua oficial ainda da Igreja. Ora et labora, reza e trabalha. E este é o lema que São Bento espalhou e que acompanhou todas gerações e gerações. Ora et labora, reza e trabalha. Santo Amaro foi enviado por São Bento a criar o primeiro convento, o primeiro mosteiro fora de Itália, em França, e que foi muito bem sucedido, e faleceu nesse mosteiro neste dia, 15 de janeiro do ano 567. E portanto, este lema, Ora et labora, e que nós, sobretudo no norte de Portugal, e por todo o mundo, mas no norte de Portugal, Espanha, etc., o papel dos beneditinos ao longo dos séculos, no tempos que correm, há 500 anos para cá, quando começou as igrejas evangélicas, as igrejas do protestantismo, que tem 500 anos, portanto, no século XVI, uma das críticas que fazem aos católicos é que não davam a Bíblia. Não davam a Bíblia a conhecer. E não havia imprensa. A imprensa, fazer um livro com estampas, e podiam-se multiplicar vários livros, começou mais ou menos... Foi no século XVI que se inventou a imprensa. Foi quando surgiram as igrejas evangélicas, o luteranismo, o anglicanismo em Inglaterra, o calvinismo na Suíça, que foi o mais rigoroso de todos, o ramo mais difícil. Depois, a partir daí todos, parece que são mais de 2.000 famílias de evangélicos. Mas esta crítica, a crítica que fazem, que a Igreja não dava a Bíblia, durante séculos e séculos a Bíblia era copiada à mão, e era pelos monges beneditinos. E tanto que nós no mundo ocidental devemos a estes monges
aos monges de São Bento e de Santo Amaro, que copiavam livros, passavam. Portanto, havia uma organização, uns trabalhavam na agricultura, outros trabalhavam em vários ofícios, e havia aqueles que tinham uma missão, tinham aquela grafia, e há hoje livros belíssimos, muito bem escritos, com uma escrita muito bonita, desses monges de São Bento. E às vezes nós não sabemos responder a estes irmãos, os nossos irmãos evangélicos. Não é a mesma coisa. Durante os primeiros 1000 anos que não havia imprensa, e depois quando surgiu a imprensa. Não é a mesma coisa. Hoje é muito simples termos um livro, comprarmos um livro. Com a imprensa, num dia fazem-se milhares de livros. Podem-se fazer milhares. Antes, durante 1000 anos de cristianismo, tanto que nós devemos aos irmãos, aos monges de São Bento e de Santo Amaro. E devemos fazer esta honra, devemos fazer esta homenagem neste dia de Santo Amaro, sobretudo pela sua obediência, pela sua caridade e pela sua forma como viveram as virtudes simples da obediência. E este lema nós do norte, aqueles que são do norte de Portugal, todos visitam São Bentinho da Porta Aberta, o Santuário de São Bentinho da Porta Aberta, e lá está, na porta, o lema: ora et labora. Onde quer que estejam os monges beneditinos de Santo Amaro e de São Bento, lá está, ora et labora. Reza e trabalha. E esforça-te por seres fiel ao teu Deus e trabalhar com dignidade. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, irmãs e irmãos, oremos a Deus nosso Pai, que nos chamou por meio do Evangelho a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso bispo, Mike Maal, e o seu presbítero sirvam todos os homens santamente e se alegrem com os dons de cada um. Oremos, irmãos. Para que o Senhor nos livre do pecado, nos faça experimentar a vida do Espírito e nos ensine a ser amigos uns dos outros. Oremos, irmãos. Para que os homens do saber e do trabalho, num esforço comum, sempre renovado, procurem dar-se as mãos e crescer juntos. Oremos, irmãos. Para que os casais jovens da nossa diocese
sintam junto deles a presença da Mãe de Jesus e descubram em Deus a fonte de toda alegria. Oremos, irmãos. Para que as crianças que hoje vão nascer sejam acolhidas com amor e, como nós, venham a conhecer a Deus, seu Pai. Oremos, irmãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Céu e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito vem o nosso Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, vindo a ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Manuel Luís Silva, Eduardo Valente Manuel, Carolina Rosa, todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os da luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, deu-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivamos unidos num só coração e numa só alma, àqueles que saciaste com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos a todos aqueles que estiveram connosco e que continuamos a convidar para rezarem o terço connosco, às 8h30 todos os dias. E que o Santo Amaro, com o seu exemplo, com os seus ideais, nos ajude a sermos fiéis a Deus nas nossas vidas. E não nos esqueçamos de um lema tão simples que conduziu a vida de tanta gente ao longo da história. Ora et labora. Reza e trabalha. Desejo a todos boa noite, um bom domingo e boa semana em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.